Olá, seja bem-vindo ao É Direito. No programa especial de hoje, vamos debater cidadania e a importância da educação legislativa na vida do povo. E para participar do nosso debate, estamos recebendo Florian Madruga, presidente de honra da ABEL, que é a Associação Brasileira das Escolas Legislativas e de Contas, a quem eu desejo boas-vindas. Uma satisfação muito grande poder falar com os amigos da TV da Câmara Municipal de Fortaleza, da Escola do Departamento da Câmara de Fortaleza e ao lado dessa jovem, inteligente, preparada, competente, que é a Tiziana Soares. E no nosso grande estar com você aí. Perfeito, perfeito. No nosso debate também, no nosso encontro, vamos contar com a participação de Tiziana Mota, que já está aqui com a gente, presidente da EPFOR, Escola do Parlamento de Fortaleza e diretora da ABEL Nordeste, a quem eu também desejo boas-vindas, Tiziana. Olá, sempre um prazer imenso participar aqui desse programa É Direito. Obrigada, Miguel, e muito obrigada também a participação toda especial aqui do Florian, que vem aqui nos prestigiar com a sua participação. Muito obrigada. Vai ser um debate muito produtivo, certamente. A gente já começa falando sobre a primeira Semana Nacional pela Educação Legislativa, né? Temos uma data específica estabelecida em lei. 15 de maio é o Dia da Educação Legislativa e vamos ter uma semana especial para marcar este momento. Já na próxima semana a gente deve apresentar novidades, mas vamos falar também sobre a programação desenvolvida aí de forma remota, quem pode participar, dias 13, 14, 15 e 16. Seu Florian, reforce o convite e fala um pouquinho sobre esse momento para a nossa democracia e para o nosso legislativo. Miguel, esse é um momento histórico que as escolas do Legislativo do Brasil estão vivendo, porque pela primeira vez vamos comemorar um dia específico dedicado à educação legislativa. Então, a participação de todas as escolas, as mais de 450 escolas espalhadas pelo Brasil, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, nos tribunais de contas e no Congresso Nacional, estão todas unidas para comemorar essa data que é de muita importância para o futuro dos nossos jovens, para o futuro da cidadania brasileira. É bom lembrar que o dia 15 de maio foi escolhido como Dia Nacional de Educação Legislativa porque foi o dia em que foi criada a ABEL há 21 anos, lá em Brasília, no Senado Federal, na Escola de Governo do Senado Federal. Então, essa data é uma data simbólica e agora, recentemente, o presidente da República sancionou esta lei, que é um projeto apresentado pelo senador Paulo Paim no Senado Federal. Perfeito. Tiziana, fala um pouquinho para a gente da participação da Câmara Municipal de Fortaleza dentro dessa programação para lá de especial, que a gente convida a população a participar também. Bom, é com muita alegria, né, que a gente vai comemorar aí pela primeira vez, como o Florian disse, o dia 15 de maio, como o Dia da Educação Legislativa, uma luta aí que o Florian tem encabeçado desde 2003, né, Florian, quando foi criada aí a Associação Brasileira das Escolas Legislativas e de Contas, e graças a Deus a gente conseguiu esse ano instituir esse dia merecidamente. E aí a escola, né, vai ter uma semana aí de programação bem bacana, em alusão ao dia 15 de maio. A Associação Brasileira das Escolas Legislativas, que conta com o Florian como presidente de honra e o Roberto Lamari como presidente, nos provocou a todas as escolas legislativas para que a gente promovesse a Semana Legislativa, da Educação Legislativa. Então, vai ter uma série aí de eventos na próxima semana, iniciando no dia 14, com a palestra do cientista político Cleiton Monte, onde ele vai falar sobre o Parlamento Aberto. Vai ser uma palestra online, está já na nossa página aí, link de inscrição na página da escola, que você pode entrar através da página da Câmara Municipal. No dia 14, então, a gente tem essa palestra com o Cleiton, às 18 horas. No dia 15, a gente vai ter o lançamento, numa sessão solene, do livro do curso do Plano Diretor, que foi um curso que a gente realizou
no ano passado, né, onde a gente envolveu tanto os parlamentares, assessores, como a sociedade, através dos agentes de cidadania, falando da importância desse instrumento, que é o plano diretor. E aí foram 10 sessões, onde contamos com a participação de professores doutores na área de urbanismo, na área do direito urbanístico, e aí saiu desse curso um livro contando aí tudo que foi visto no curso, e ele vai ser lançado no dia 15 de maio, em sessão solene, pelo nosso presidente, vereador Gardel Rolim, a quem também eu devo muita gratidão por ser o grande entusiasta da escola. Perfeito. Agora eu vou aproveitar o momento para perguntar ao presidente da ABEL sobre a importância desse movimento para fortalecer essa discussão na sociedade e assim a gente ter um cidadão mais consciente, mais participativo, né, Florian? Já que o povo também é protagonista dessa história política. Sem dúvida nenhuma, Miguel. Veja bem, o presidente da ABEL, que é o nosso colega Roberto Lamari, lá da Câmara Municipal de Itapevi, em São Paulo, ele está liderando esse movimento em âmbito nacional justamente para que o cidadão brasileiro, os estudantes de ensino fundamental, de ensino médio, os estudantes universitários, as professoras, as lideranças comunitárias se conscientizem da importância da educação legislativa nas escolas brasileiras. Nós temos por tradição, no Brasil, termos o poder legislativo como menos conhecido dos 3 poderes da República. Todo mundo sabe o que o Executivo faz, todo mundo conhece o Poder Judiciário, mas pouca gente não tem conhecimento do que é o papel do Poder Legislativo, do que faz um parlamentar, um vereador, um deputado estadual, federal ou um senador da República. E a educação legislativa, nesse programa que a ABEL criou, é justamente nesse sentido, de fazer com que todos os cidadãos brasileiros tenham consciência plena da importância do poder legislativo na vida de cada cidadão desse país. Portanto, essa nós chamamos de revolução silenciosa da ABEL, de levar a cada cidadão brasileiro o que é o poder legislativo e a sua importância na vida de cada um, de todos os brasileiros. Por isso nós estamos fazendo, pela primeira vez, esta semana, e daqui para frente será permanente. Todos os anos haveremos de comemorar o Dia Nacional da Educação Legislativa, até a gente ter a plena consciência de que todos os brasileiros sabem o que é o Poder Legislativo e o que ele representa na vida de cada um. E a gente sabe que a palavra parlamento vem de parlar, né? De falar, de conversar, de debater. E aí eu queria que o senhor reforçasse mais uma vez o papel do parlamento na vida do povo. A gente sabe que o legislador é quem mora ali na rua do cidadão, seja ele na periferia, seja ele na área nobre, em qualquer canto da cidade, no caso do parlamento municipal e no caso do parlamento estadual, em qualquer município do estado. É ele que está na linha de frente, recebendo ali o apoio do eleitor, recebendo as demandas, as sugestões de como melhorar determinadas áreas, e aí esse papel é importante, a gente reforçar que o eleitor não só vai votar no dia da eleição, ele também deve acompanhar o parlamento, né? Sem dúvida nenhuma. O doutor Ulisses Guimarães, o saudoso Ulisses Guimarães, pai da nossa Constituição Cidadã, ele já dizia, o cidadão mora no município, o cidadão não mora no Estado, o cidadão não mora na União, o cidadão mora no município. Então é importante que o cidadão participe da vida do município, das suas atividades. E mais a mais, saber o que um vereador, por exemplo, faz dos parlamentares. O que eu considero o mais importante de todos é o vereador, porque ele está mais próximo do eleitor. É o vereador que legisla sobre a vida de cada um de nós cidadãos, na área da educação, na área da saúde, na área da mobilidade, na área do meio ambiente, nas suas localidades. Então, é importante fundamental que o cidadão conheça profundamente quem são os seus representantes, saber o que eles fazem, não só nas câmaras municipais, mas também nas assembleias e aqui em Brasília, no Congresso Nacional. De maneira que a educação legislativa, ela vem para que nós tenhamos uma representação cada vez melhor
nos nossos parlamentos, quer sejam os parlamentos municipais, os estaduais ou o federal. Portanto, a participação do cidadão é de grande relevância. Por isso, que a ABEL investe maciçamente na educação legislativa dos estudantes, porque nós temos consciência de que os estudantes, sabendo do que é educação legislativa, levará esse seu conhecimento para os seus pais, para as suas residências, mas também trará para a discussão as suas professoras. E o mais importante de tudo, Miguel, é que hoje nós temos no país todo um grande movimento de lideranças comunitárias. Essas lideranças comunitárias são importantíssimas para que também participem desse programa, desse projeto de educação legislativa no Brasil. Perfeito. E aqui na Câmara Municipal de Fortaleza, a gente tem a Escola do Parlamento, né, de Fortaleza, a EPFOR. Já são 2 anos em funcionamento. A Câmara Municipal de Fortaleza é a 4ª maior do Brasil, levando em consideração o tamanho da nossa população, de acordo com o último censo do IBGE. E eu aproveito agora para conversar com a Ticiana sobre as ações que foram desenvolvidas ao longo de 2 anos na nossa Escola do Parlamento, a EPFOR. Pois é, Miguel. Então, esse mês a gente tem dupla comemoração, né? A gente tem a feliz coincidência de, no mês que a gente comemora a educação legislativa, também comemora os 2 anos de atuação aí da Escola Parlamentar de Fortaleza, a EPFOR, que teve a sua aula magna realizada no dia 30 de maio de 2022. Eu entrei aqui na escola em janeiro de 2023, quando o atual presidente, vereador Gardel Rolim, assumiu a presidência e me deu como missão fortalecer a escola legislativa aí da Câmara Municipal, que naquele momento era recém-criada. Então, a gente começou já com um ciclo de palestras, que o Sávio, que é a pessoa que trabalha comigo diretamente, conduz brilhantemente. Então, semanalmente, com palestras muito voltada para essa educação cidadã, né? A educação política, de forma a gente tentar aproximar a sociedade da casa do povo. Então, a gente desenvolve esse ciclo de palestras, com palestras constantes aí, disponibilizadas através do nosso site. Temos também cursos para os nossos servidores, então a gente está fazendo curso de inglês atualmente, aí para os servidores da casa. Também fizemos um curso para o pessoal da manutenção, que foi um curso bastante bacana, 5S, onde teve uma grande adesão e eles ficaram muito felizes com o curso que foi realizado, foi bem bacana realmente. E agora os próximos cursos que a gente tem, né, vai ter 2 grandes seminários, né? Um voltado para a segurança pública, que vai ser no dia 7 de junho, e um agora que vai ser 24 de maio, que a gente também já está com as inscrições abertas, que é um grande fórum sobre direito eleitoral, né? Então, a gente está com esses seminários aí com as inscrições abertas, além de ter outros que estão disponíveis na nossa página, através do link que a gente sempre disponibiliza aí para realizar as inscrições. Então, peço aí para o pessoal ficar sempre atento na página da EPFOR. Perfeito. Agora, Ticiana, fala um pouquinho também sobre a criação da EPFOR, no sentido de colocar a Câmara Municipal de Fortaleza, leia-se os nossos 43 vereadores, eleitos democraticamente pelo voto popular, dentro do debate, a Câmara sendo protagonista de alguns assuntos que estão sendo debatidos na nossa cidade, né? Por exemplo, no mês de abril, temos a questão do Abril Azul, com campanhas sobre conscientização do autismo, e assim são outros assuntos que vão tomando conta do debate público. E a EPFOR também tem esse mérito de participar desse debate e contribuir com o debate social. Exatamente, Miguel. Agora em abril a gente fez um seminário bastante interessante, que foi sobre a inclusão dos autistas no mercado de trabalho. E qual foi o diferencial nessa abordagem que a gente fez nesse curso? Foi justamente de trazer os autistas para falarem das suas necessidades. Porque geralmente o que a gente vê muitas vezes são quem emprega falando o que é que tem que possibilitar os autistas.
a gente inverteu. O público era as empresas e os protagonistas, e quem dizia as suas necessidades e os seus desafios eram os próprios autistas. E quais eram os desafios que eles enfrentavam para se inserir no mercado de trabalho. Então foi um momento bastante rico e que trouxe vários insights, inclusive para os nossos parlamentares, na formulação de políticas públicas, sempre na visão da melhoria aí da qualificação das políticas públicas para melhor servir a nossa população. Só reforçando para você que está em casa, a sede da Câmara Municipal de Fortaleza fica na rua Dr. Thompson Bucão, 830, bairro Luciano Cavalcante, esquina com Rogaciano Leite. E aqui acontece o debate que modifica o rumo da cidade, o desenvolvimento da nossa população. As políticas públicas passam por aqui para chegar até a sua rua, até o posto de saúde da sua comunidade, a escola, a pracinha. São projetos analisados aqui, debatidos, discutidos, votados pelos nossos vereadores. Mas agora, Florian, a gente tem também a participação popular por meio de audiências públicas. A gente precisa reforçar que o povo deve frequentar mais a casa dele, no caso, a Câmara Municipal. Sem dúvida nenhuma, Miguel. Eu queria prestar um breve depoimento, já que a escola do Parlamento de Fortaleza está completando 2 anos de existência. Eu quero dizer, na qualidade de ex-presidente da ABEL e como presidente de honra, que eu vi essa escola nascer e me surpreendeu bastante, porque das mais de 450 escolas do Legislativo que nós temos no país, a escola da Câmara Municipal de Fortaleza, ela em 2 anos se tornou uma das escolas mais atuantes em atividades nos parlamentos brasileiros. Quer seja nos parlamentos municipais, como nos estaduais também. A atividade desenvolvida aí sob o comando da Tiziana e do Sávio tem sido surpreendente para nós da ABEL. E é importante frisar também que essa escola, eu digo que uma parte do sucesso dela se deve ao apoio que o presidente Gardel Rolim presta à escola. Ele tem sido um entusiasta da educação legislativa, ele foi um entusiasta da criação da escola, tem dado todo o apoio e eu acho que é por isso também que a escola tem essa atuação tão brilhante como a gente vem assistindo, como a Tiziana acabou de falar agora das atividades da escola. Mas, voltando às audiências públicas, a participação do cidadão nas reuniões da Câmara Municipal, esse é um assunto que realmente nos preocupa, porque acontece no país todo, Miguel. O cidadão, infelizmente, não participa das atividades do Poder Legislativo do Brasil. Isso acontece no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, nas Câmaras Municipais. Eu me recordo que um vereador de uma cidade do interior de Minas Gerais, o primeiro mandato dele, ele entusiasmado, promoveu uma audiência pública para discutir o orçamento do município, contratou um serviço de som, espalhou pela cidade toda, convocando a população para discutir o orçamento em audiência pública, e no dia da reunião na comissão, na Câmara dos Deputados, apareceu um cidadão apenas para participar da audiência pública. Então, a educação legislativa vem para isso também, para sensibilizar o cidadão. Ele é um partícipe importantíssimo na discussão de todos os temas que são importantes para o seu município, para o Estado, para a nação. A Câmara de Deputados, o Senado Federal, precisa ter suas galerias, sempre com os cidadãos participando, suas comissões técnicas, discutindo os assuntos de relevância. Então, a participação do cidadão, mesmo tendo a Câmara Rádio, mesmo a Câmara tendo TV, mas a presença física também é necessária para que os vereadores, os deputados, os senadores possam estar conscientes e preparados para atender e responder às demandas dos cidadãos. Então, esse é um trabalho que a ABEL, eu acredito, sob o comando do Roberto Damari, e aí em Fortaleza da Tiziana, vai desenvolver junto aos cidadãos, à população. Precisam estar presentes nas discussões das comissões e também no plenário, na votação dos projetos de interesse, enfim, de todos os cidadãos. Inclusive, Florian, queria que você falasse um pouquinho para a gente. Fortaleza está passando pelo processo de revisão do plano diretor.
assim também o orçamento participativo que passou por esta casa, onde o próprio povo definia para onde ia o investimento em determinadas áreas, escolhendo os bairros que devem beneficiar a maior quantidade de pessoas com aquela política pública voltada para a saúde, educação, cultura, esporte, lazer. E tem também a questão da distribuição, né, das políticas dentro da nossa sociedade. Fortaleza é uma cidade imensa, mais de 2,5 milhões de habitantes. Então a participação do povo se torna fundamental para a gente dividir os recursos de acordo com as demandas de cada território. Olha, existe Câmara de Vereadores, existe Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, porque o povo elegeu os seus representantes. Se o povo elegeu os seus representantes, o povo tem que exigir que esses representantes correspondam às ansiedades, aos pleitos do que o eleitor espera de cada um deles, né? Não adianta ficar reclamando que o Legislativo não faz isso ou deixa de fazer aquilo. Tem que participar, tem que estar presente, tem que estar cobrando. Porque esse ano, por exemplo, é um ano de eleição. É um ano em que os vereadores que estão terminando seu mandato têm que prestar conta do que fizeram nesses 4 anos. Mas eles, para prestar conta do que realizaram, têm que ter a cobrança por parte dos seus eleitores. Então, não adianta reclamar que falta isso ou falta aquilo em tal comunidade, em tal cidade, em tal estado. Tem que participar, tem que exigir, tem que cobrar. Isso só pode acontecer se houver a participação de todos. Não é a participação de grupos, não. É a participação de todos os cidadãos. Cidadão consciente é aquele que cumpre com o seu dever para poder ter benefícios e ter direitos. Não adianta querer ter direitos se não tem o dever. E o dever do cidadão é de participar também, não só no dia da eleição, mas todos os dias em que a Câmara tem atividade. Ele tem que estar presente, ele tem que estar discutindo, ele tem que ouvir, ele tem que reclamar, ele tem que pleitear. Então é isso que faz a vida democrática. É isso que faz de um país que cumpre com suas obrigações para os seus cidadãos. Mas se os cidadãos não cobram dos seus representantes, fica um dito pelo não dito. Então é necessário, é importante, é fundamental que o cidadão participe das atividades do parlamento, das atividades do legislativo. Como você disse no início da nossa conversa, parlamento vem de falar. Então fala o representante, o parlamentar, e fala o cidadão também. Cada um colocando suas razões nos 2 pratos da balança para que haja o equilíbrio das 2 partes. E é justamente partindo desse ponto que, desde quando o presidente Gardel Rolim assumiu o comando da Câmara Municipal de Fortaleza, com a criação da Escola do Parlamento, a EPFOR, a gente também tem outra iniciativa que vem dando certo, trazendo estudantes para dentro do parlamento, por meio do projeto Político Eu. Eu aproveito aqui a presença da Ticiana para falar sobre esse momento, né? As escolas de Fortaleza recebendo as nossas visitas, os alunos tendo a oportunidade, né, de exercer aí o cargo de vereador por um dia. E isso é muito fantástico, né, Ticiana? Isso, com certeza. A ABEL aí tem vários projetos que remetem a isso, que trazer os estudantes para dentro da Câmara Municipal, para justamente aprender qual é a participação da população, o que é que a população pode trazer para dentro do parlamento e o que é que o parlamento pode devolver para a população, né? Então, essa troca e esse entendimento é fundamental. E aí, numa parceria com a Fundação Demócrito Rocha, a Câmara Municipal firmou esse projeto chamado Político Eu, que envolve várias ações. Até a ida à escola, a vinda dos estudantes até a Câmara Municipal, fascículos dentro dos jornais, falando sobre o que é que o vereador faz, né, qual é a responsabilidade do parlamento e como é que a população pode contribuir com isso. Eu sempre falo recorrentemente que mais importante do que a capacitação dos representantes é a capacitação dos representados, que é a população.
A gente cobra tanto a participação e fala tanto de participação popular, mas a gente tem que se preocupar em qualificar essa participação popular. Então, a gente tem que aproximar os conselhos municipais para a gente qualificar a discussão e tornar realmente efetiva a participação das pessoas na elaboração das políticas públicas, fazendo com que a sua voz seja ouvida. Né? Então, a missão mais nobre que eu enxergo da educação legislativa é justamente essa. Logicamente, é muito importante a questão da capacitação do servidor, dos próprios parlamentares, a discussão que a gente pode fomentar dentro da casa. Mas mais importante ainda é a gente ter esse braço com a sociedade, qualificando essa população e lhe dando poder e condições de participar efetivamente da formulação dessas políticas. Perfeito. E você que acompanha o programa É Direito, a gente conversa nesse bate-papo, um programa especial sobre cidadania e a importância da educação legislativa. A gente está recebendo aqui o Florian Madruga, que é presidente de honra da ABEL, a Associação Brasileira das Escolas Legislativas e de Contas, e também Ticiana Mota, coordenadora da Escola do Parlamento de Fortaleza, a EPFO, e também diretora da ABEL Nordeste. Agora eu vou aproveitar e vou lançar uma pergunta para os dois sobre a questão também da relação do legislativo com o poder executivo. Deve ser sempre de forma harmoniosa e de fiscalização ao mesmo tempo, né? Começando aqui com Florian, né? Muito bem. O Miguel, complementando o que a Ticiana disse no box anterior, sobre a participação dos estudantes e a educação desses estudantes, a ABEL criou há exatamente 10 anos a coleção em miúdos. O que é a coleção em miúdos? Começou com o primeiro livro, que é o estudo da Constituição Federal para alunos do ensino fundamental. Isso chama-se coleção em miúdos. E nessa publicação discute-se os direitos e deveres do cidadão para que as crianças passem a ter consciência do que é direito e o que é dever. E a partir da Constituição Miúdo 1 vieram as demais publicações. É bom frisar que essa coleção de miúdos hoje é uma publicação do Senado Federal. O Senado abarcou essa ideia, adotou essa ideia e hoje a gráfica do Senado publica todos os livros da coleção miúdos, que começou com a Constituição Federal, depois passou para a Lei Maria da Penha em miúdos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em miúdos, o Estatuto da Igualdade Social, o Código de Defesa do Consumidor e outras publicações que estão vindo aí. A próxima deverá ser o Estatuto do Idoso em miúdos. Para que isso? Para justamente as crianças do ensino fundamental e do ensino médio passem a conhecer quais são as leis que regem o destino de cada um de nós no nosso dia a dia. Isso é uma forma de educação também e despertar nessas crianças a cidadania, o valor da cidadania. Portanto, hoje nós temos na ABEL, junto com o Senado Federal e a Câmara Municipal de Pouso Alegre, em Minas Gerais, foi onde começou a primeira publicação dessa, pela diretora da escola da Câmara Municipal de Pouso Alegre, a professora Madu Macedo, que é autora de todos esses livros. Muito bem, dito isso, voltamos aqui à sua questão, que é a relação do Poder Legislativo com o Executivo. Ora bem, a nossa Constituição Federal, ela define muito bem o papel de cada um dos três poderes e como devem conviver, digamos assim, esses três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Cada um com suas atribuições, cada um com suas funções, cada um com suas responsabilidades. O que é que cabe ao Poder Legislativo? É muito clara a Constituição, quando diz: o Legislativo legisla e fiscaliza o Poder Executivo. Esse é o papel do parlamentar, do vereador, do deputado federal, do senador da República. Cada um fazendo aquilo que a Constituição determina, por isso que a Constituição diz que devem conviver os três de forma harmônica. Agora, veja bem, o que é o Poder Legislativo? O que é que ele tem que fazer? São as leis municipais, feitas pela Câmara Municipal,
as leis estaduais realizadas pela Assembleia Legislativa e as leis federais emanadas do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Além disso, o que é que cabe ao Poder Legislativo? Fiscalizar as ações do Poder Executivo. O parlamentar ele tem que verificar, tem que examinar, tem que acompanhar diariamente, minuto a minuto, o que o Poder Executivo faz. Esse é o papel do Poder Legislativo. Não adianta ficar imaginando que o parlamentar pode mandar fazer tudo na cidade, no Estado ou na nação. Não. Quem executa é o Executivo. O legislador, ele cria as leis. É por isso que eu costumo dizer, e muita gente às vezes me olha assim do lado meio atravessado, porque eu considero o Poder Legislativo como o mais importante dos dois. Por quê? Porque é o poder que cria as leis. Executivo não cria lei. Judiciário não cria lei. Executivo executa aquilo que foi determinado pelo Poder Legislativo. O Judiciário executa as leis que foram criadas pelo Poder Legislativo. Né? Quem cria as leis são os vereadores, são os deputados estaduais e federais e os senadores da República. Veja a importância disso aí, porque é o Poder Legislativo que mexe com o nosso dia a dia de cidadão. É quem determina como vai ser executado o serviço de saúde no município, no Estado, na nação. A educação, as regras para a educação saem do Poder Legislativo. A reforma da educação, a reforma da saúde, sai da educação. A determinação de verbas para execução de estradas de rodagem no país todo são elaboradas no orçamento da União e aprovados pelo Poder Legislativo. Né? A questão do meio ambiente, nós estamos vivendo uma tragédia agora no Rio Grande do Sul, em que o meio ambiente virou um caos absolutamente. Né? Então, vai depender de quê? De leis que serão aprovadas pelo Poder Legislativo. Então, essa é a relação com o Poder Legislativo e Executivo. Lógico que tem que ser uma relação de harmonia. Não tem que... muita gente pensa que o Legislativo e o Executivo tem que ficar brigando com o outro. Nada disso. Cada um cumpre a sua obrigação. A Constituição Federal, a de 88, ela é muito clara nas funções de cada um dos três poderes. Cada um cumpre aquilo que a Constituição determina. Se fizerem isso, pode ter certeza que nós estaremos vivendo no país uma democracia plena. E o que nós precisamos é de democracia, para que todos possam viver bem. Não há regime melhor para que uma nação viva em paz do que a democracia entre os seus cidadãos, entre os seus habitantes, entre os seus poderes. Por isso, essa relação executivo-legislativo, muitas vezes criada até de uma forma artificial para dar interesse a determinados grupos, grupo da sociedade, isso aí não interessa ao cidadão, não. O que interessa ao cidadão é que o executivo cumpra o seu papel, o legislativo faça o seu papel e o executivo cumpra o seu papel. Essa que é importante. Isso aí é a regra básica para se viver plenamente a cidadania, que é o assunto que nós estamos discutindo hoje aqui nesse debate. Inclusive papéis que são discutidos pela Epifor, né, Ticiana, sobre essa harmonia, a relação entre os dois poderes, legislativo e executivo. Temos também o poder judiciário, né? Isso. O Florin deu uma aula já aí, né? Eu estava aqui só para... mas realmente eu concordo plenamente com o que ele disse. Eu acho que o legislativo é dos poderes o mais estratégico, né? É o poder que é daqui que vem as ideias de formulação de políticas públicas, é quem cria efetivamente. O executivo, ele executa, ele operacionaliza, né? E por algum motivo, o executivo se sobressaiu na questão da governança, enquanto isso não deveria ocorrer, porque o legislativo, ele tem que ter essa característica da governança muito forte, né? Porque ele é através da transparência, da prestação de contas, né? Da famosa accountability,
que a gente consegue monitorar, porque precisamos monitorar o que o Executivo faz e tentar corrigir, se for o caso, com as políticas públicas, que é formulada dentro da Casa Legislativa. E o Judiciário, como o Florian disse, vem para julgar, né? Vem fazer esse julgamento do que está sendo feito da maneira correta ou não. Então, realmente, a gente tenta o tempo todo, através da EPFOR, mostrar a diferença e a importância de cada um desses poderes, que precisam trabalhar em harmonia. Por exemplo, a gente hoje o Executivo tem um controle interno muito forte, que as câmaras, o Legislativo também deveria ter. Então, muitas vezes a gente faz acordos de cooperação para trazer para dentro do Legislativo a expertise que, por um acaso, chegou mais rápido no Executivo do que no próprio Legislativo. Então, a gente tem que correr até para corrigir esses percursos que chegaram um pouco mais lentamente no Legislativo, por algum motivo. Perfeito. Seguindo para a reta final do É Direito de hoje, vou aproveitar os nossos convidados. Vamos reforçar o convite para a participação do povo nos dias 13, 14, 15 e 16, durante a primeira semana pelo Dia Nacional da Educação Legislativa. Um debate enriquecedor. Flória Madruga. Miguel, antes de mais nada, eu quero agradecer a você, a forma como você conduziu esse debate com a Tiziana, agradecer a Tiziana também e a toda a equipe aí da TV, da Câmara. De forma brilhante vocês estão trabalhando, vocês estão contribuindo para a educação legislativa nesse tipo de programa que nós realizamos agora. Veja bem, eu acredito num adágio popular lá do Oriente que diz que a caminhada das 1000 léguas começa com o primeiro passo. Isso é uma grande verdade. Veja bem, há 21 anos nós começamos criando a ABEL, quando existiam no Brasil apenas 4 escolas do Legislativo em assembleias legislativas. A Assembleia de Minas Gerais, que foi a primeira escola do Legislativo a ser criada, foi em Minas, depois veio a de Pernambuco, a de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e só tinha essas 4 escolas, e mais a do Senado e a da Câmara dos Deputados em 2003. Criamos a ABEL lá no auditório do Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal, e hoje, 21 anos depois, somos mais de 450 escolas no Brasil. É muito? Não. No Brasil são mais de 5.500 municípios. Né? Mas veja bem, cada dia está colocando um tijolinho nessa construção que foi formada uma base e agora está subindo as paredes. O ideal é quando os 5.500 municípios brasileiros tiverem suas escolas nas câmaras municipais. Escola, é bom que os vereadores saibam disso, os deputados estaduais, escola não é geradora de despesa, escola é geradora de educação. Escola é o investimento mais precioso que um cidadão e uma instituição pode fazer pelo país. Então, na Câmara Municipal, que tem uma sala, uma placa escrita Escola do Legislativo, e que tenha só um servidor ali para atender aos funcionários, aos servidores da Câmara, aos vereadores, aos deputados estaduais, aos deputados federais, senadores da República, que puder atender os servidores desta Casa Legislativa e que puder abrir essa porta desta sala de aula para que os cidadãos possam conhecer a Câmara dos Vereadores, saber que ali funciona a escola de cidadania, escola do Legislativo, escola de cidadania. Ela existe, ela veio suprir, a escola do Legislativo veio suprir uma lacuna que existe no nosso ensino formal. Nenhuma escola de ensino no Brasil, quer seja pública ou privada, ensina cidadania. Nenhuma escola tem na sua grade curricular a disciplina Poder Legislativo. Se estuda Poder Legislativo, na universidade, no curso de Direito, um semestre chamado Direito Constitucional, onde se fala da Constituição Federal, aí se aborda os 3 poderes. Fora disso, ninguém sabe de nada que acontece, nem no Executivo, nem no Legislativo, nem no Judiciário.
Isso o cidadão precisa tomar conhecimento. Isso só acontecerá quando todas as câmaras municipais do Brasil tiverem suas escolas do legislativo criadas. Isso é fundamental, isso é necessário, isso é de grande relevância. Então, nós acreditamos piamente e no futuro próximo, eu acredito que eu não estarei presente para assistir isso aí, porque dizem até que o indivíduo que planta um pé de tâmara, ele jamais saboreará a fruta desse pé, porque ele demora mais de 100 anos para produzir. Mas a escola legislativa, a educação legislativa está começando agora e está dando frutos. Há 20 anos eram 4 escolas, hoje são mais de 450, e eu acredito que daqui a pouco tempo nós estaremos cobrindo esse país todo, comemorando sempre, não só o dia da educação legislativa, mas todos os dias do ano de educação legislativa. Muito obrigado, Miguel, parabéns a você e sucesso mais ainda para todos aí da TV Câmara de Fortaleza. Muito obrigado, Flória. A gente reforça o convite, né, Ticiana, para a participação popular. Sim, reforçamos. Acessem a página da escola através da página da Câmara Municipal. Lá tem o menuzinho que você clica e vai para a página da escola com todos os nossos cursos e a programação da próxima semana. Então, acessem e não deixem de ir. Agradecer imensamente, Miguel, pela sua condução, ao Florian pela participação sempre brilhante, a sempre nos atender prontamente, desde o início. O primeiro contato que eu fiz com ele no início, foi a primeira pessoa que eu fui atrás quando eu assumi a escola. Acho que eu fui pelo caminho certíssimo. Está bem acompanhada. Exato, e prontamente ele me atendeu, participou da filiação aí junto com a gente em sessão na Câmara Municipal. Então, agradecer que ele sempre nos atende com essa humildade e ele é um grande nome aí, uma referência para todos nós das escolas legislativas, um grande lutador. E nossa referência realmente. E agradecer também à TV Câmara, que sempre está dando visibilidade à educação legislativa, à escola do parlamento. E muitíssimo obrigada. E vamos junto aí nessa luta, nessa revolução silenciosa da educação legislativa. E vai dar certo. A gente que faz o Direito agradece a participação do presidente de honra da ABEL, né, o Florian, aqui que está conosco, Flória Madruga, e também agradece, claro, a presença, né, a participação virtual da nossa coordenadora da EPFOR, aqui com a gente, Ticiana Mota, diretora também da ABEL Nordeste. Muito obrigado por disponibilizarem um tempo para conversar com a gente aqui na TV Câmara Fortaleza e eu espero revê-los na próxima. Perfeito. A programação completa, a cobertura da primeira Semana Nacional pela Educação Legislativa, você acompanha durante a nossa programação, TV Câmara Fortaleza, e também no nosso site, cmfor.ce.gov.br. A gente vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia e continue na programação da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, de segunda a sexta-feira, às 6 da noite, temos um encontro marcado no Jornal da Câmara Fortaleza, com as principais notícias do Parlamento e da nossa capital. Tchau, tchau! TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.